E aí galera, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com conteúdo de função do segundo grau. Roda a vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak. Então pessoal, dando início agora mais uma videoaula, né? Com função do segundo grau. Inicialmente a gente vai trabalhar como traçar um gráfico de uma função do segundo grau. É importante que a gente conheça como é que se dá esse gráfico, até mesmo para vocês conseguirem analisar em questões do Enem, em questões de vestibulares aí em geral. Lá nas questões eles não vão dar a vocês uma função para você traçar o gráfico, mas é importante que você conheça, você pratique isso, até mesmo para conhecer como é que se dá esse gráfico, quais são os elementos, como é que funciona tudo isso, certo? Então é muito importante que vocês saibam como traçar um gráfico e conheçam esses elementos do gráfico, até para quando vocês forem ver uma questão, né, de algum vestibular, uma prova externa, vocês consigam identificar quem são esses elementos. Então, ó, inicialmente, como traçar o gráfico de uma função do segundo grau, eu coloquei aqui o gráfico de uma função do segundo grau, e nesse gráfico eu coloquei aqui as raízes, duas raízes da função, certo? Que a função do segundo grau, ela é, vamos dizer assim, é dada pela uma equação do segundo grau, propriamente dito. Então toda equação do segundo grau, ele gera até duas raízes. Na função do segundo grau não vai ser diferente, a gente vai ter até duas raízes. E essas raízes vão ser identificadas no gráfico pelo eixo de x. Então, quando eu traço o eixo de x e acho as raízes do eixo de x, né, as raízes da função, eu vou colocar esses pontos, essas raízes em dois pontos, né, que pode ser distinto ou não do eixo de x. E também a gente tem o valor de c, que também está aí no gráfico. Esse valor de c é quando a parábola intercepta o eixo de y. Quando a parábola intercepta o eixo de y, ele vai me dar exatamente o valor do coeficiente c, o termo independente. Então esse pontinho a gente diz que é o ponto 0,6. Por que 0,6? Porque para x0 e y, o valor de c, né? No caso, é um coordenado xy. No caso, x vai ser 0, porque o pontinho está, ó, no eixo, está tocando no eixo de y, porque x foi 0, e y aqui no caso é o valor de c, está atribuído na lei de formação. Ou se eu quiser um exemplo, a questão dela, muitas vezes eles solicitam, eles dão um gráfico e pedem para você encontrar a função que gerou esse gráfico. Então, quando você olha para o gráfico, você identifica lá o valor de c, você viu lá onde a parábola interceptou o eixo de y. Aquele valor que a parábola, né, toca, naquele momento ali em que a parábola toca no eixo de y, é justamente o valor de c. Aí você já, de tabela, encontrou c, certo? Isso é muito importante. Então, ó, aqui eu tenho as raízes e aqui eu tenho o vértice. Esse pontinho aqui, ó, é o vértice da função, certo? É o v, é o pontinho v. E esse vértice da função, ele é dado por um par ordenado também, que vai ser o vértice de x e o vértice de y. Então, vamos para o passo a passo. Primeira coisa, lembrando, né, que uma função do segundo grau, ela difere da função do primeiro grau. Em que sentido? Porque uma função do primeiro grau, ela é dada uma reta. Na função do segundo grau, ela é dada uma parábola, né? Essa curva aqui, né? Que a gente chama também concavidade. E quando, aí vocês vão identificar se a concavidade é para cima ou concavidade para baixo, dependendo aqui, ó, que eu coloquei, não esquecer da boca, né? Boquinha feliz, né? Sorrindo, concavidade para cima. Boquinha triste, concavidade para baixo. E como é que eu sei se a concavidade é para cima ou para baixo? Olhando para o coeficiente A, o coeficiente da função. Então, quando A for positivo, maior que 0, boquinha feliz. Quando A for menor que 0, aqui, ó, boquinha triste. Se A for igual a 0, então não é uma função do segundo grau, será uma função de primeiro grau, porque eu vou ter bx mais c, certo? Então, se A for 0, eu não tenho mais uma função do segundo grau, eu tenho uma função de primeiro grau. Então, quando A maior que 0, boquinha feliz, concavidade para cima. Quando A menor que 0, boquinha triste, concavidade para baixo, certo? Primeiro passo,
marque C no eixo de Y. Você vai olhar para a função que for lhe dada lá, e o valor de C você vai botar aqui, ó, no gráfico. Vai colocar aqui no gráfico. É o valor, né, onde a parábola vai interceptar o eixo de Y. E o segundo passo, encontrar, determinar as raízes da função. Você vai determinar a raiz da função. Como é que você determina a raiz da função? Utilizando as definições e conceitos de uma equação de segundo grau, delta e Bhaskara. Ou se você já tiver a prática de você identificando que o valor de A, do coeficiente A, é igual a 1, você pode fazer por soma e produto. A soma de dois números que dê o contrário de B e o produto desses dois números, dê exatamente C. Quando você pensa em dois números que a soma deu o contrário de B e o produto dá C, esses dois números que você fez isso vão ser as raízes da função. Então não precisa fazer delta e Bhaskara. Agora, se e somente se o meu A for igual a 1. Se caso A não for igual a 1, delta e Bhaskara, certo? Então, o primeiro passo, botar lá o valor de C, o pontinho, identificar o ponto C no gráfico. O segundo passo, determinar as raízes, como eu falei, né? Por delta e Bhaskara. Quem tiver já domínio, pense em dois números que a soma seja o contrário de B e o produto seja exatamente C. Se somente se A igual a 1. Então, as raízes diferentes, né? Isso, se as raízes for diferentes, e outra, a equação de segundo grau sempre serão, no caso, será até dois valores para x, né? Então, serão sempre duas raízes. Mesmo que elas sejam iguais ou não, sempre serão duas. Só quando o delta é menor que zero que não tem raiz. Aí é quando a gente vai para a imaginária, certo? Então, ó, determinar raiz diferente. Se delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas, diferentes. Se delta é igual a zero, apenas uma raiz, certo? Eu vou ter o mesmo valor para x' e para x', ou x1, x2. E quando delta é menor que zero, não existe, né? A gente sabe que não existe raiz de números negativos dentro do conjunto dos reais. Então, quando a raiz é negativa, a gente tem que ir lá para o complexo, para os valores imaginários que a gente não vai ver nessa videoaula. Então, ó, achou as raízes? Bota lá x1, x2 no eixo de x, né, da abscissa. Depois, marque 2 pontos no eixo de x, que é o que eu falei aqui. Você vai marcar lá os 2 pontos. Raízes iguais. Quando as raízes forem iguais, você pegar x' e x2' for o mesmo valor, você só vai marcar um ponto. Só marca um ponto. Ó. Raízes iguais, marca um ponto no eixo de x. Raiz diferente, marca 2 pontos. Certo? E quando as raízes são iguais, esse um ponto que você vai marcar no eixo de x é justamente ele já lhe dá o vértice da função, né? Ele já vai, ó, esse ponto é o vértice da função. Então, daqui, e quando ela é imaginária, quando delta é menor que zero, aí a gente tem que ir direto, ó, vá direto para o ponto 3. A gente vai direto para o ponto 3, né? A gente vai para o vértice da função. Então, quem é o vértice da função? O vértice da função vai ser dado por xv, que é o vértice de x, porque todo mundo sabe que uma função do primeiro e do segundo grau, ela é dada por um par ordenado. E esse par ordenado é constituído, né, por isso que diz ordenado nessa ordem, x, y. Então, para o vértice de uma função, né, o vértice é quando eu tenho a parábola, no momento em que a parábola faz a curva aqui, ele me dá um ponto, que esse ponto é o vértice da função. Então, para o vértice da função, eu preciso de um par ordenado. Eu preciso do x e do y. E quem vai ser o x do vértice? Né? O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E quem vai ser o y do vértice? Vai ser menos delta sobre 2a. Mas, caso vocês já tenham as raízes, não precisa usar aquela formulazinha, né? Menos b sobre 2a. Você só vai pegar as raízes e tirar a média. Você vai pegar x' mais x2' e dividir por 2. Soma e divide por 2. Então, você vai ter o vértice de x pelas médias das raízes. E para achar o vértice de y, sem precisar usar a fórmula. Mas é bom memorizar a fórmula. Porque se não tiver condições pela a média das raízes, você vai ter que usar a fórmula. Mas aí, com a média das raízes, já facilita a nossa vida, se a gente tiver os valores da raiz da função. Então, olhando lá o gráfico, ele vai dar o gráfico, ele deu lá os vértices. Os vértices não, ele deu as raízes da função. Como é que você vai saber a raiz da função? Olhando para o gráfico. Aí você vai ver esses dois pontinhos aqui, ó.
onde a parábola intercepta o eixo de x. Onde a parábola intercepta o eixo de x, vai ser a raiz da função, certo? Aí você vai pegar, somar x' mais x duas linhas, a soma divide por 2, você vai ter a média das raízes. E a média da raiz é justamente o vértice de x, o x-vértice da função. Então, ó, ou média das raízes. E para achar o vértice de y, só é você, né? O y do vértice. Você vai pegar esse vértice, o x-vértice, que a gente encontrou pela média, e substituir na lei de formação. Substitui o x aqui, ó, do vértice, e acha o vértice de y, certo? Apenas isso, pessoal. Então tá aí a definição. Não esquecer boquinha feliz, boquinha triste. Boquinha feliz com cavidade para cima, A maior que zero. Boquinha triste com cavidade para baixo, A menor que zero. Quando a concavidade A maior que zero, a função é positiva, né? Crescente na verdade. E quando A é menor que zero, a função é decrescente. A maior que zero, função crescente. A menor que zero, função decrescente. Certo, pessoal? Agora vamos aos exemplos. Pronto, pessoal. Saindo lá do quadro de definição e vindo agora para o exemplo, né, de função do segundo grau. Antes de mais nada, é bom lembrar do que eu estava falando em relação a delta, que é o discriminante da equação, e também vai ser o discriminante da função. Então, quando delta é maior que zero, ele está me dizendo que eu vou ter duas raízes distintas. Logo, eu vou ter dois pontinhos na função, ó. Eu vou ter dois pontos, certo? Aqui, ó, a parábola vai tocar em dois pontos, que vai ser o x', x duas linhas. Então, quando delta maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas. E duas raízes distintas quer dizer o quê? Que são duas raízes diferentes. Então, eu só preciso, quando eu calcular delta, ao calcular delta, eu já vou saber no delta quantos pontinhos no eixo de x das abscissas eu vou ter. Delta maior que zero, duas raízes distintas, dois valores para x distintos, né? Então tá aqui, ó, x', x duas linhas. Quando delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes, né? Teremos duas raízes distintas, dois valores diferentes. Então eu vou botar aqui, ó, dois pontinhos. A parábola vai interceptar no eixo de x em dois pontos diferentes, que vai ser o x1, x2, x' ou x duas linhas. E a mesma coisa nesse gráfico do lado. O que muda aqui é a concavidade, né? Lembrando, A maior que zero, boquinha feliz, concavidade para cima. A menor que zero, boquinha triste, concavidade para baixo. Mas não deixa de tocar em dois pontos distintos no eixo de x aqui, ó. Mesmo com cavidade para baixo ou para cima, ó, eu terei dois pontinhos distintos. Aqui é um exemplo, certo? Então, delta maior que zero, duas raízes distintas. A maior que zero, duas raízes distintas, com cavidade para cima, boquinha feliz. Delta maior que zero, duas raízes distintas. A menor que zero, com cavidade para baixo, boquinha triste, também duas raízes. E quando delta é igual a zero? Quando delta for igual a zero, eu só vou ter apenas uma raiz. Por quê? Tanto para x' como para x duas linhas, eu vou ter o mesmo valor. Então, as duas raízes serão iguais. Então, nesse caso aí, a parábola vai tocar em apenas um ponto no eixo de x aqui, ó. Esse um ponto aqui, certo? Que x' é igual a x duas linhas. X' é igual a x duas linhas, certo? Então, tanto x' como x duas linhas serão iguais, tocando apenas em um ponto no eixo de x. A parábola intercepta o eixo de x em um ponto. E pode ver que em todos eles, né, ele também vai ter um ponto tocando aqui, ó, interceptando, tanto quando na parte positiva como na parte negativa do eixo de x, ela vai tocar em um ponto, certo? Aqui, ó. Então, delta igual a zero, né, o discriminante igual a zero, uma raiz, né, tanto para x' como para x duas linhas, são iguais. Toque um ponto no eixo de x. E esse ponto, como eu falei na definição, no quadrinho da definição, ele vai ser um ponto que será o vértice da parábola. Já vai ser o vértice aí. Achou o valor de x, ó, já vai ser o vértice, porque quando intercepta o meu pontinho
intercepta no eixo de x, nesse caso, eu vou ter o valor de x, que vai ser a raiz, e y vai ser 0. Então, para a ordenada aí vai ser o valor que vai ser dado a x, que vai ser o mesmo de x de x', e para y 0. E quando delta for menor que 0, aí vem aquele caso lá, delta menor que 0 é um número imaginário, né? É um número complexo, que vai ter a parte real e a parte imaginária, mas nesse caso a gente não vai ver. Então você já, quando isso acontecer, é porque não tem raiz, não vai ter raiz, logo a parábola ó, não intercepta o eixo de x, tá vendo? Ele pode interceptar o eixo de y, mas o de x não. Então quando delta é menor que 0, a parábola não vai ter nenhum ponto em comum com o eixo de x, certo? Então a parábola vai ficar flutuando, ó, ele não toca, certo? Independente de ser menor que 0, eu vou ter sempre concavidade para cima ou concavidade para baixo. A maior que 0, boquinha feliz, concavidade para cima. A menor que 0, concavidade para baixo, certo? Então fica aí a dica e vamos para esse exemplo. Eu botei aí, exemplo 1. Dada a função do segundo grau, f de x é igual a x ao quadrado menos 10x mais 16. Determine a interseção do gráfico com o eixo 0y. O que é 0y? É justamente, pessoal, quando a parábola intercepta o eixo de y. Como eu falei, quando a parábola intercepta o eixo de y, vai me dar exatamente quem? O valor de c. Quem é c na função? Nessa função é 16. Nessa lei de formação, c é 16, positivo. Então, só para provar aí, a gente vai fazer, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 10x mais 16. Então, quem vai ser x nesse caso? Vai ser 0, porque se a parábola interceptou no eixo de y, é porque x foi 0. Então, no lugar de x, eu vou botar quem? 0. 0 ao quadrado menos 10 vezes 0 mais 16. f de x, que é y, certo? Eu vou botar y aqui. No caso, y é igual a 0 ao quadrado é 0, menos 10 vezes 0 é 0, mais 16. Eu tenho 0 menos 0 dá 0. 0 mais 16 dá 16. Então, pessoal, o momento onde a parábola intercepta o eixo de y, né, é justamente aonde? No pontinho 16. Não precisava nem fazer esse cálculo aqui, eu só fiz para demonstrar. Mas aí você só olhar para a função, ó. Olhou para a lei de formação, qual é o pontinho do eixo 0y? Né? 0 é x, y é o valor que ele quer. É 16, certo? Certo? Vamos para a próxima. Então, pessoal, aqui na letra B, certo? A letra A, ele pediu o intercepto, né? A interseção de 0y, né? Da origem y, tanto faz. A gente viu que eu chamei de ponto P, vai ser o ponto P o par ordenado 0, 16, que 0 é x e y é 16, que é justamente quando a parábola intercepta no eixo de y, que me dá o valor de c, tá aqui. E na letra B, pede aí o seguinte, a interseção do gráfico com o eixo 0x, né, a origem x, no caso é onde a parábola intercepta o eixo de x das abscissas, y é o eixo das ordenadas, x, o eixo de x é das abscissas. Então ele quer saber nada mais nada menos que as raízes da função, né? Quando x é 0, quando y é 0, eu vou ter dois valores para x, né? Até dois valores. Então aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 10 mais 16. O que é que eu vou fazer? No lugar de f de x eu vou botar 0, que f de x é a mesma coisa de y. Então, quando y for 0, quem é que vai ser x? Ele pode assumir até dois valores, né? Então, vamos botar aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 16 igual a 0, porque y agora vai ser 0. Que eu quero encontrar as raízes da função. Então aqui, como eu falei a vocês, a gente pode pensar, em vez de fazer por delta e bhaskara, a gente pode pensar em dois números.
que a soma seja o contrário de B e o produto seja C. Aí eu vou pensar, pensar em dois números que somando dê mais 10, 8 e 2, né? Então, eu vou dizer que x' é 8 e x2'... Não, vamos do maior para o menor. X' é 2. Eu vou dizer aí que x' é 2 e x2' é 8. Então, se eu somar 2 mais 8, me dá mais 10. É o contrário de B, que é menos 10. E se eu multiplicar 2 vezes 8, dá 16. Exatamente C. Então, por soma e produto, eu já achei as raízes da função. Mas se vocês quiserem fazer por Bhaskara, né? E delta, né? Por Bhaskara, que também vai usar o delta, pode fazer. Aqui, pessoal, 36 é maior que zero. Logo, eu vou ter duas raízes distintas. Olha aqui, duas raízes diferentes. E como é que eu vou encontrar essas raízes? Por Bhaskara. Vou botar aqui, x é igual a menos b, né? A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, b é negativo, é menos 10, então aqui vai ficar mais 10. Mais ou menos a raiz de delta, que é 36, que a gente achou. Sobre 2, que multiplica a, que é 1. Bem, 2 e 8. Ao invés de você fazer esse caminho todinho, lembrando, se somente se o meu A, o meu coeficiente A aqui for igual a 1, que a gente sabe que toda vez que não tem nada aqui é porque tem 1. Eu posso pensar em soma e produto, certo, pessoal? Os valores de x, certo? Que x assumiram nessa lei de formação, que são os valores onde a parábola vai interceptar, né, a interseção do gráfico da parábola no eixo das abscissas, no eixo de x. Vai ser no pontinho 2 e no pontinho 8. Logo, eu posso chamar esses dois pontos aí de A e B. Vamos chamar A e B. O ponto A vai ser 0, 2, 0. Né? Que primeiro vem x, depois y. O pontinho está lá interceptando. E o ponto B, que vai ser 8 para x, 0 para y. Lembrando, por que eu boto 0 para y? Porque toda vez que a gente monta, né, traça um gráfico, e que esse ponto, esse coordenado, ele me dá 0 para y, né, o pontinho vai ficar justamente o valor que é atribuído a x. No caso aqui, como y é 0, o pontinho vai ficar no eixo de x, no ponto 2, certo? Se fosse ao contrário, se x fosse 0, então eu ia botar o pontinho lá no eixo de y, das ordenadas. O pontinho ia ficar em cima do eixo. Então toda vez que a gente vê um ponto em cima do eixo é porque o x foi 0, se tiver o ponto em cima do eixo de y, e se o ponto estiver em cima do eixo de x é porque y foi 0. Nesse caso aqui, como a parábola ela vai tocar, vai estar em cima do eixo de x, é porque o y nos dois casos aí foi 0. Por isso que a gente chama o zero da função, certo? Que é a raiz da função. Vamos para o próximo. Então, pessoal, na letra C do exemplo ainda, ele pede o vértice da função. Então, na letra A, a gente tem um pontinho P, que é justamente quando a parábola intercepta no eixo de y, e na letra B a gente tem um ponto A e B, que são os pontos que a parábola intercepta no eixo de x. E quem vai ser o vértice? A gente pode fazer de duas maneiras, né? Pela fórmula que a gente viu, né? Que é o vértice x vértice, que é menos b sobre 2a, e pelo y vértice, que é menos delta sobre 4a, certo? Ou pela média, e substituindo lá na função o valor de x vértice na função. Então, vamos fazer pela média e depois a gente faz pela fórmula. Então, fazendo aqui pela média, o que é que eu vou fazer? Eu já sei aqui, que os valores da raiz é 2 e 8. Aí eu vou pegar aqui, 2 mais 8 e divido por 2. Pegando 2 mais 8 dividido por 2, eu vou ter, 10 dividido por 2, que é igual a 5. Logo, o vértice de x, um x vértice, no caso aqui,
vai ser igual a 5. E para achar o y vértice, eu vou pegar a função que foi dada aqui, ó, x ao quadrado menos 10 vezes x mais 16. E vou substituir o meu x vértice na função. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter 5 ao quadrado menos 10 vezes 5 mais 16. 5 ao quadrado é 25. Menos 15 mais 16. 5 ao quadrado, 25. Menos 15, que é 10 vezes 5. Menos 15 não. Menos 50. Então, ó, pessoal, eu vou ter 5 ao quadrado, que é o valor do vértice. Que é o vértice de x, né? O x vértice. O x vértice é 5. No lugar de x eu botei 5, certo? Então vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, menos 10 vezes 5, que dá menos 50. Mais 16. Peguei a função aqui, a lei de formação que ele me deu. Substituindo aí, eu vou ter, agora isso é continha de barraca, né? 25 menos 50 dá menos 25. Mais 16. Logo, o vértice aí de y, o y vértice, vai ser menos 25 mais 16. Adição de números inteiros. Repete, sinal do maior, vai ficar negativo. 25 menos 16 vai me dar 9, né? Então, o vértice de y, ou y vértice, é menos 9. Eu fiz aqui usando a média do vértice, né? A média das raízes, eu vou ter o vértice de x, ou x vértice, e pegando esse x vértice, substituindo na função, eu vou ter o y vértice, ou vértice de y. Agora, se vocês não quiserem fazer assim, vocês podem jogar isso aí na formulazinha do vértice. O x vértice igual a menos b, quem é b? Menos 10. 1 menos daqui da fórmula vai ficar mais 10. Sobre 2 que multiplica a, que é 1. Portanto, o x vértice é igual a 10 dividido por 2. Portanto, o x vértice é igual a 5. O mesmo valor que eu encontrei lá com as médias da raiz. E o y vértice? O y vértice vai ser menos delta. A gente sabe que delta, né, que a gente encontrou as raízes da função, é 36. Então, vai ficar menos 36 sobre 4 que multiplica a, que é a 1. Vai ficar 4. Y vértice é menos 36 dividido por 4, que dá menos 9. Também, ó, deu o mesmo resultado, certo? O caminho não importa, né? Vocês têm que usar o caminho que vocês se sentirem mais confortável, certo? Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, para o segundo exemplo, eu trouxe essa representação desse gráfico, e na questão diz o seguinte, depois eu vou botar ela aqui embaixo, certo? O enunciado. Ela diz o seguinte, ó, sendo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a lei de formação, né, de uma função de segundo grau, a representação da função cujo gráfico está esboçado a seguir, então seu discriminante delta é igual a. Ele quer saber quem é o discriminante. Então, por isso que eu falei, pessoal, na definição, que é muito importante a gente conhecer como é que se estrutura um gráfico de uma função. Por quê? Porque nessa estruturação, a gente vai identificar, a gente vai reconhecer as informações que o gráfico nos traz. Nesse caso, nesse gráfico, o que é as informações que ele me dá? Ele nos traz. Então, primeiro, o vértice da função, o par ordenado do vértice da função, que vai ser, ó, para x, o vértice de x, 2, e para o vértice de y, 9. Ou quem quiser chamar, x vértice, y vértice, certo? Então, o par ordenado aí é 2 e 9. E quando a parábola intercepta no eixo de y, ele vai me dar quem? O valor de c. Já está aqui, ó. Então, eu já tenho o valor de c da função. E quem é a função? Quem é a lei de formação de uma função do segundo grau? F de x é igual a x ao quadrado mais b, x mais c. Então, nesse caso, o c eu já sei quem é. Quem é o c? É 1.
E eu tenho o vértice da função. Logo eu peguei o x vértice, que é menos b sobre 2a, certo? Então, aqui eu já tenho as informações, o pau ordenado do vértice. Eu tenho o valor de c, que vai ser útil nessa questão para achar o discriminante delta. A lei de formação, que a própria enunciado nos deu. E a formulazinha aí do vértice da função. Nesse caso aqui eu não tenho as raízes, porque se eu tivesse, a questão tivesse me dado as raízes na representação do gráfico, seria bem melhor para encontrar o discriminante. Mas nesse caso, como não deu, a gente tem que usar as informações que o enunciado nos dá. Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu peguei a representação do vértice da função, no caso x do vértice, e vou substituir. Então, pessoal, eu tenho o vértice de x, que é 2, que é igual a menos b sobre 2a, que é da formulazinha do x vértice. Substituir o x vértice, que é 2. Agora eu vou fazer a proporção, né? A propriedade fundamental da proporção, que me diz o quê? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 2 vezes 2a e menos b vezes 1, que embaixo do 2, eu não vejo ele lá, mas eu sei que tem um lá. Então eu vou fazer aqui, ó, vai ficar menos b é igual a 4a. Então, menos 1 vezes menos b vezes 1 dá menos b, e 2 vezes 2a dá 4a. Como eu quero isolar esse b, eu vou deixar ele positivo, e para deixar ele positivo eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Logo vai ficar b é igual a menos 4a. Guarda essa informação aqui, ó. b é menos 4a. Por quê? Para eu achar o discriminante, eu preciso dos coeficientes da função, da lei de formação que gerou esse gráfico. Eu tenho que saber quem é A, quem é B e quem é C. Eu já sei quem é C, é 1. Agora eu preciso achar A e B. A foi menor que zero. A menor que zero. Então, com cavidade para baixo, né, pessoal? A menor que zero. Boquinha triste. Então, o meu A e o meu coeficiente A é negativo, certo? Então, vai ficar, ó, com cavidade para baixo. Boquinha triste. A negativo. Eu já sei que A é negativo. E também sei, ó, que esse gráfico ele toca em dois pontos distintos. Aqui, ó, e aqui, do eixo de x. Então, delta foi maior que zero. Delta maior que zero vai me dar duas raízes distintas, né? Então, eu sei que vai ser um valor positivo. Então, ó, a lei de formação, pegando esse pau ordenado, certo? No lugar de f de x eu vou botar 9. No lugar de x eu vou botar 2. Então, vai ficar a vezes 2 ao quadrado, mais 2 mais b vezes 2, que x é 2, mais c. Quem é c? 1. Tá aqui, c é 1. Que é igual a y. Quem é y? 9. Então, 2 ao quadrado é 4a, mais 2b, mais 1 igual a 9. 4a mais 2b é igual a 9, menos 1. Passando 1, positivo por cima do meio vai negativo. 4a mais 2b é igual a 8. Né? Simplificando toda essa equação por 2, a gente reescreve essa equação aí, 2a mais b igual a 4. Dividir toda ela por 2. Deve simplificar. Se você tiver um termo comum, um divisor comum entre os termos da equação, você simplifica, facilita. Então, eu tenho aí, ó, 2a mais b igual a 4. Então, eu vou fazer, ó, a primeira equação aqui, ó, e a segunda equação. Então, eu vou substituir uma na outra, né? A 1 na 2. Eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Quem é b? b é menos 4a. No lugar de b aqui, eu boto 4a. Menos 4a, que é igual a 4.
Então, calculando aqui o semelhante, eu tenho 2 menos 2a, repete sinal do maior e subtrai, é igual a 4. Menos a é igual a 4 dividido por 2, porque esse 2 passa dividindo. Menos a é igual a 2. Sendo que a variável aí não pode ficar negativo, eu vou multiplicar essa equação aí com menos 1. A é igual a 2. A é igual a menos 2. Passa a ser negativo. Achamos A. Para achar B, é só substituir aqui. Ó. Quem é B? É menos 4A. Quem é A? É menos 2. Então, ó, botando aqui, B é igual a menos 4 vezes A, que é menos 2. B é igual a mais 8. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. Então, B é mais 8. Mas não precisa botar o sinal aqui, né? Então, temos aqui, ó, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Esse coeficiente C a gente achou só olhando o gráfico, como eu falei. A gente tem que saber os elementos do gráfico, de como esboçar um gráfico, para saber identificar os elementos dele. Então aqui, ó, só é substituir, né? Como ele quer delta, então f de x é igual a A, que é menos 2. Ó, tá vendo que A é negativo? Boquinha triste com cavidade para baixo. Então vai ficar menos 2x ao quadrado. E B é positivo, vai ficar mais 8x mais 1. Essa aqui, ó, é a função que gerou esse gráfico aqui, ó. Certo? Mas ele quer saber quem é delta. Só substituir aqui, ó. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que é menos 2, que multiplica C, que é 1. Logo, delta, 64, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1 dá 8. Vai ficar mais 8. Portanto, delta é igual a 72. Então, delta, que a questão pede, é igual a 72. Então, com esse segundo exemplo aí, a gente usou a fórmula de delta, encontrou o valor de B, que é menos 4A. Depois a gente usou a lei de formação da função do segundo grau, substituindo x por 2, usando aqui o pau ordenado do vértice, e o y por 9. É aqui. Substituindo, a gente ficou com 2 ao quadrado, A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2, mais 1 igual a 9. 2 ao quadrado é 4 vezes A, 4A. B vezes 2 é 2B, mais 1 igual a 9. Passei 1 subtraindo. 4A mais 2B igual a 8. Dividir tudo por 2. Ficou 2A mais B igual a 4. E a gente sabe que B é igual a menos 4A. No lugar de B aqui, ó, eu botei menos 4A. Calculei semelhante. Ficou menos 2A igual a 4. 2 passei dividindo. Então, menos A igual a 2. Multipliquei por menos 1. A positivo. A igual a menos 2. E para achar B, substituir A por menos 2. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Substituir aqui na lei de formação os valores de A, que é menos 2, de B, que é 8, e C, que é 1. E joguei na fórmula de delta. E delta igual a 72. Certo, pessoal? Então fica aí a resolução de 2 exemplos. E aqui embaixo vai estar as questões da apostila que vocês vão fazer como atividade, certo? Vamos dar início a mais uma videoaula. É muito barulho de carro, moto buzinando, é muito ruim.